Vamos para a orientação da atividade do dia 19/7/2021 para aqueles alunos que ainda não fizeram. Nessa data, era para ter estudado os gêneros textuais. O gênero textual diário. Diário também é um tipo de gênero textual, mas não é o diário de classe que o professor tem, é o diário da própria pessoa. Então vamos ver o que é diário. O gênero textual diário é um texto pessoal e informal, em que uma pessoa escreve sobre suas ideias, sentimentos, ações, desejos, emoções e acontecimentos do seu dia a dia. Então, o diário é um caderninho onde as pessoas vão registrando, vão anotando as coisas, os fatos que acontecem com ela no dia a dia. Por exemplo, você foi para a casa de uma colega, aí você vai lá, quando chega em casa, você vai lá no seu diário e anota. Hoje, na data tal, eu fui na casa de minha colega tal, lá nós fizemos isso, brincamos daquilo, estudamos isso. Aí é um espaço para você registrar os acontecimentos do dia a dia, os acontecimentos da própria pessoa. O diário, ele é individual, ele pertence à pessoa. Tem gente que guarda o diário e não deixa ninguém ler, porque certamente ali pode ter alguma anotação que só diz respeito, né, só interessa ao dono do diário. Então, é um gênero textual de relatos pessoais que somente o próprio autor pode ler, ou pessoa autorizada por ele. O diário possui uma imagem informal, uma linguagem informal, simples e é escrita em primeira pessoa. A linguagem informal e simples é que você pode escrever de qualquer forma. Usar a concordância ou não usar a concordância, bota a letra maiúscula, a letra minúscula, como você quiser escrever. Já que somente você vai ler, aí você pode fazer ele de qualquer jeito. Aqui, o parágrafo 4. Existem também outros tipos de diário. Os blogs virtuais, por exemplo, se assemelham ao gênero textual diário, mas não são exatamente iguais. Os blogs pessoais, que o texto fala, são as redes sociais como Facebook e o Instagram, né? São as mais utilizadas. Então lá as pessoas vão tirando fotos do seu dia a dia e vai colocando ali, né, das viagens que fez, dos locais que estão, com quem estão, de alguns momentos. Aí eles também se tornam um diário, aí, né? Pode ser considerado também um diário, mas é um pouco diferente do outro diário, porque nesse diário dos blogs virtuais, quando você escreve lá no seu Instagram ou no seu Facebook, o mundo todo está lendo. Mas no seu diário, no seu caderninho que você tem em casa, somente você vai ler, ou então a pessoa que você autorizar. O diário, parágrafo 5. O diário pessoal possui relatos que o autor não costuma dividir com outras pessoas, enquanto o blog, mesmo se tratando de relatos pessoais, é aberto ao público. É aquilo que eu falei. O blog é aberto ao público. E o que é mesmo blog? Os blogs virtuais, que é o Instagram e o Facebook. Aí eu tenho aqui exemplos de gênero textual diário. Aí aqui eu tenho o exemplo 1. O exemplo 1 é esse texto aqui. Vejam, que o de vocês eu acho que eu mudei. Eu coloquei um pouquinho maior, então eu não vou ler, porque ele está bem pequenininho. O de vocês eu mudei e eu não fiz uma cópia. Agora, o parágrafo 6. Como pode ser observado na imagem, o diário é um relato pessoal escrito do autor para ele mesmo. 7. A linguagem é informal, não há tanta preocupação com as regras literárias e os relatos são sobre fatos de sua vida, sentimentos, desejos ou pensamentos que marcam aquele dia.
Aí eu tenho aqui o exemplo 2. Alagoas, 3/4/2021. Querido diário, hoje discuti com minha irmã e estou me sentindo mal por isso. Apesar de amá-la muito, parece que não temos mais a mesma ligação de antes. Evito certos tipos de assuntos perto dela e meus pais percebem isso. Não queria ter esse sentimento de culpa sobre algo que não posso mudar nela. Passando a página. Olha. Acho que toda essa situação que estamos vivendo está contribuindo ainda mais para nosso distanciamento. Eu não quero isso. Amanhã vou escrever uma carta para ela e contar o que estou sentindo. Pedir perdão, pedir perdão por qualquer coisa errada que eu tenha feito. Talvez eu também a tenha machucado e nem percebi. Espero que essa situação se resolva o quanto antes e que nossa relação volte a ser ótima como era. Letícia Silva. Então, observe que Letícia escreveu aqui no diário dela. Aí, no diário, ela colocou a data em que ocorreu. Aí, teve a mensagem, teve uma introdução, foi querido diário, ela colocou aqui a data. Depois, ela escreveu no diário o que tinha acontecido. Ela escreveu sobre os sentimentos dela, que foi a briga da irmã, e ela estava insatisfeita com esta briga e queria pedir perdão à irmã. Aí eu tenho aqui estrutura e características do gênero textual diário. Olha, o gênero textual diário possui a seguinte estrutura. Letra A, local e data. Nós vimos lá, né, que teve Alagoas, né, depois teve a data. Vocativo, usado como uma forma de falar com alguém antes de descrever um assunto. Na maioria das vezes, o vocativo é querido diário. Lembra que ela escreveu lá, querido diário? Aí começou a fazer o relato. Tem o desenvolvimento. É quando o autor escreve o seu relato pessoal. Quando ela começou a escrever sobre a briga com a irmã. E a assinatura do autor. Então, tem lá a assinatura dela. Veja aqui a assinatura, olha, Letícia Silva. Aqui teve a data e o vocativo, olha. A data está aqui e o vocativo está aqui, né? Que a pessoa introduziu, querido diário. Depois vem a mensagem em si. Aí eu tenho esse outro texto aqui. Vamos ver a estrutura dele, olha. Tocantins, 2 de janeiro de 2019. Veja, aqui teve a data. Aí ela colocou, querido diário. Aqui é o vocativo que a gente estudou aqui, olha. Local e data, vocativo, desenvolvimento e assinatura. Então, aqui nós já vimos onde é que está a data e o vocativo. E aqui teve o desenvolvimento, olha. Que foi a mensagem que a pessoa escreveu. E aqui no finalzinho tem a assinatura. Então, a estrutura e característica do gênero textual diário. Então, a estrutura do diário: data, vocativo, desenvolvimento e assinatura. Data, vocativo, desenvolvimento e assinatura. Aí tem aqui o parágrafo 10. As principais características do gênero textual diário são: letra A, linguagem informal e simples. Letra B, texto em primeira pessoa. Letra C, texto que é escrito do autor para ele mesmo. Então, o texto que é escrito do autor para ele mesmo, texto em primeira pessoa, é sempre assim: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nunca os outros fizeram, sempre eu, né? Porque o diário quem está escrevendo sou eu, relatando a minha vida.
E tem a linguagem informal. A linguagem informal pode ser escrita de qualquer maneira. Aqui, letra D. Relatos pessoais que o autor deseja escrever, expressar, né? Os relatos que ele vai colocar no diário. Letra E. Texto com data, local, desenvolvimento e assinatura. É um tipo de texto pessoal, geralmente lido somente pelo autor ou por pessoas autorizadas por ele. Letra G. Tipo de relatos pessoais para expor os sentimentos, ideias, acontecimentos, desejos, sonhos e emoções do autor. Letra H. Não possui mínimo ou máximo de linhas a ser escrito. Pode escrever quantas linhas quiserem. Então, aqui são as principais características de um diário. Depois disso, vocês vão responder aqui as questões relacionadas ao texto que a gente acabou de ler. Vejam, leia o texto quantas vezes forem necessário para responder aqui estas questões, tá bem?